Oi, pessoal, senhores, falar um pouco sobre extraterrestres, animais, porque muita gente pode estar achando, ou acha, né, que extraterrestres foram fabricados assim. Bom, extraterrestres é lá e o humano é aqui. Pronto. Não. Os extraterrestres passaram o que nós passamos. Eles já estiveram numa terceira dimensão, numa quarta, numa quinta, numa sexta, até ir para uma dimensão melhor. Os que evoluíram, extraterrestres que evoluíram. E eles já foram mineral, vegetal, animal, elemental. E finalmente um corpo de um ser muito bruto, tipo homem das cavernas, para depois ser um homem das cavernas para ir evoluindo. Bom, há um mistério, né, nisso tudo. Mas o primeiro ser, como é que ele evoluiu? Ele evoluiu dele mesmo, porque nós aqui temos que evoluir por nós mesmos. Nós não somos fabricados desta ou daquela maneira. Não somos fabricados ignorantes, sem saber nada. E aí a gente vai aprendendo no decorrer das reencarnações até chegar a ser um Cristo. E depois do Cristo tem outros mais evoluídos do que Jesus Cristo. Há vários Cristos no universo. Os animais também. Os animais, eles vão evoluindo. Você vê, você tem uma ninhada de um certo animal, uns são mais carinhosos e outros são brabos. Ainda não evoluíram. Os carinhosos certamente já serão encaminhados pelos tronos, né, de Deus, serão encaminhados, ou pelos extraterrestres, que lidam com a criação também, serão encaminhados para serem os elementais, para trabalhar com as forças da natureza. Elemental da água, elemental do fogo. Então eles ficam trabalhando ali. Mas outros têm a má sorte, porque eles são ingênuos. Eles saíram de ser animal ingênuos. Nem sabem bem o que fazem ainda. Então, eles obedecem aos seus senhores. Então, o mago negro, com más intenções, pede certas coisas aos elementares, eles fazem. E aí, quando eles descobrem isso, que esse mago negro usou para o mal, aí o mago negro está enrascado, né? Eles perseguem ele. Perseguem, depois que ele morre, eles perseguem ele. Então, porque descobrem que ele atrasou a evolução dele. Ele está ali lidando com os elementares para depois, né, futuramente ser um ser humano. Então, aí acontece isso. Então não fiquem no mundo da ilusão, que extraterrestre, ficam sonhando, botando eles lá na altura. Realmente, eles são seres, os que evoluíram são seres muito evoluídos. Mas eles não dizem que não é para colocá-los no pedestal, é respeito. O que o extraterrestre de luz diz é o seguinte: respeito. Respeito por vocês mesmos, respeito pelo próximo, respeite todas as religiões, embora elas não sejam o ideal, mas respeite os animais, respeite os vegetais, os minerais, respeite o planeta Terra, que é um ser vivo, respeite o Sol, não fale mal do Sol, não fale mal das estrelas, porque tudo está ligado. Uma vida depende da outra. Tudo está ligado, tudo é mas uma vida depende da outra. Nós dependemos da rede magnética, a rede magnética depende dos tronos que estão ali, e nós dependemos dos tronos que nos irradiam
para toda a vida a energia deles. Os tronos dependem do sol, do sétimo trono, o Sol, que é o nosso Sol. O sétimo não, o primeiro trono. O Sol está ligado à galáxia. A galáxia está ligada a outra e aos planetas todos ligados. É feito uma teia de aranha no universo, né? Aqueles fiozinhos de luz, fininhos, todos ligadinhos. A mãe está ligada ao filho, mesmo que ele esteja lá no Polo Norte, ao cordão finíssimo. Não é o cordão de prata. O cordão de prata é outra coisa. O cordão finíssimo que ela tem ligado ao filho. Agora, eu acho que tem uma exceção. Se a mãe não gosta dos filhos, eu acho que esse cordão fica quebrado, né? Se ela não suporta o filho, ou o filho não suporta a mãe, eu acho que... Não tenho certeza disso, é o que eu estou falando agora. Eu estou... Meu raciocínio. Quando há realmente uma amizade de verdade, forma-se um cordão entre a amizade. Deixa de ser amigo, aí o cordão é partido. Então deve ser a mesma coisa com mãe e filho, né? O pai não, tá? Pai não. Pai não acontece, é só com a mãe, tá? Então, senhores, vamos raciocinar. Vocês querem ir para um lugar melhor? Quanto mais souberem coisas, melhor para vocês. Agora, é claro, mas se vocês ficam sabendo, vendo os vídeos, mas são maus, xingam os outros, pega no carro, tá lá, seu filho da P. Não vão, não. Para vocês conseguirem um planeta melhor, em que haja até extraterrestres da luz, vocês têm que ser o quê? Educados, tem que aceitá-los, tem que saber muita coisa, tem que compreender por que as pessoas vão para o umbral, para o inferno, etc, etc. Tem que ter compaixão pelos animais, etc, etc. Não fazer mal a ninguém. Você pode estar até assimilando tudo que você vê nesses diversos vídeos, que tem assim de gente fazendo vídeo. Mas, se faltar alguma coisa, que é aquilo que eu digo, é o amor incondicional. Só existe um caminho para vocês evoluírem. Aquela sementinha que o Criador coloca dentro de nós, que é a própria partícula dele, a própria mente universal, que você deixa ela atuar em você. Você deixa Deus atuar em você. Ele faz por amor, ele quer que todos se amem, mas o ser humano, sei lá por quê, né? Desvirtua, né? Aí ele dá outra chance, vai lá, tá, um novo planeta foi formado agora, é primitivo pra caramba, mas bota esse verdugo aí, o Senhor das Guerras, bota esse Senhor das Guerras lá, num corpo bem horroroso, e mostra ele antes. Aí os seres do karma mostram, os seres extraterrestres preparam, mostram, ele vai chorar antes de ir, mas vai ter que ir para aprender. Então, senhores, Deus é amor, então o que a gente tem que dar para Deus? É amor. Temos que dar amor para Ele e amor ao nosso próximo e aos nossos bichinhos. Eu finalmente aprendi, olha, os meus primeiros gatos, eu tratava, dava comida e tal, coisa, botava roupinha, mas faltava alguma coisa. Eu disse para mim mesma, no dia que eu conseguir tratar os gatos diferentes, aí sim eu estarei já evoluindo. Deu outra. Agora eu trato essa nova ninhada de gatos diferentes. E eles chegam a ser chatos, não me largam. Eles estão que não me largam. A outra viu que eu estava ali esperando um negócio de padaria, entrou pelo buraco do portão e veio, e fica...
cá, para lá, para cá, e fica em pé, e mia, como que diz, não faz festa, eu faço festa nela, e ela continua minhão, minhão, minhão. Uma delas, a outra engordou, não está passando pelo buraco, agora tenho que fazer o buraco maior. Tenho 5. Então, que eu não queria que eles ficassem apegados, né? Quando eu morrer, quem é que vai cuidar? Não sei se o pessoal vai cuidar, não sei. Então eu fico até preocupado, mas eu digo, mas eu não devo pensar. Na hora se eu desencarnar, não posso pensar. Eu pedi que, sei lá, eles vão sentir tanta falta. Eu não queria que eles ficassem assim pegados. Então é o seguinte, você tem que ter amor pelo animal. Não basta criar um bicho, como eu vejo aí, cria um cachorrinho, arrasta um cachorro, não deixa ele, vai fazendo pipi. Não param nem pro coitado fazer totó e pipi. E ele ainda bota a cabeça, o olho. Como os animais são inteligentes, que eu tenho reparado, ele bota o olho que ele não entende. Por que você não para eu fazer? Ele bota o olho para a pessoa. Pessoa unta, parece que vai tirar o pai da forca, né? Oh, gente ignorante, é melhor não ter bicho. Deixa na rua mesmo que alguém pega, alguém dá comida. Eu, sinceramente. Tem gente aí, eu vejo nos vídeos os bichos esqueléticos, acorrentados esqueléticos. Quanta loucura nessa gente. Só tem gente maluca nessa dimensão. Só gente maluca ali. Muita gente louca. É o caso dos bebês. Olha, é um conselho, gente, vocês que estão vendo aqui e tem bebê e faz de conta, procura um psiquiatra e um psicólogo. Você precisa de 2 coisas, o psiquiatra para tomar remédio e o psicólogo para fazer análise. Porque eu não tive filho, agora eu me arrependi, então eu vou pegar o neném e vai levar no carrinho para pegar sol. Vou até de rir. E vai para a fila do INSS querendo não sei o que, família, e vai para o hospital. Vai ser maluco lá. Pessoas que fazem isso devia ter uma punição. Ter um bebê em casa, tudo bem, ninguém precisa saber, tu é maluquinha, bota lá na casa, tudo bem, ninguém precisa saber. Agora, perturbar os outros por causa disso? Mas também não é fazer feito o outro que foi dar pancada no bebê e o bebê era de verdade. Esse é outro maluco. Esse é um descontrolado. É descontrolado. O que ele poderia fazer, ele dizer, eu não acredito que seja bebê de verdade, você está aí na fila tomando lugar de outro. Isso seria uma coisa normal. Agora chegar e bater, esse aí também precisa de tratamento psicológico. Meu Deus. Agora, essa evolução, quando passa de um mineral para o vegetal, para o animal, para o elemental, para o ser bruto, para ser um ser humano, não sei quantos milhares de anos dura. Não é de um instante para o outro também. Porque já foi dito aí no canal que os animais... Não vídeo, foi psicografia, né? Não, deixa eu... Não, foi num vídeo. Num vídeo, que eles passam esses traumas e depois vêm para a Terra de novo, o boi, por exemplo, e vai novamente ser morto. E o que acontece, por que a gente tem que tratar os animais com amor, porque eles chegam lá do outro lado da vida traumatizados. E os seres que tratam deles, que os resgatam e levam lá para a colônia, tem uma colônia só para animal, né? Ou uma determinada espécie de animal. Quando esse ser chega perto deles, eles ficam apavorados, tremendo de medo. Eles têm tanto trauma que eles são adormecidos para ir para uma colônia. E eles são obrigados a reencarnar de novo. Eles não evoluíram, estão traumatizados e têm que reencarnar de novo. Veja só. Aquele filme Avatar, ele ensina
Quando você precisa matar um animal, quando precisa, veja bem, você antes fala com ele e pede, né, também a Deus para que ele não fique também traumatizado. A pessoa que me criou, minha tia, por afinidade, naquela época eu era criança, tinha lugares que vendia galinha viva, pato, coelho, essas coisas. Ela ia lá comprar uma galinha viva, trazia ela toda embrulhada em jornal com as patas amarradas. O sofrimento da bicha, ela ficava querendo debater e ela pisava nas asas dela, para ela não voar, e ficava serrando com a faca. Faca sem serra. E ela se debatendo. O sofrimento dessa bicha. Com a continuação dela comprar a galinha, e ela dizia para mim, bota lá no banheiro, que era um banheiro pequenininho dos fundos do apartamento. E um dia eu cheguei lá, eu ficava com pena, né? Aí eu fiz festinha na cabecinha da galinha, ela olhou assim, toda amarrada, não entendendo por que estava amarrada. Me parece que foi essa galinha, quando eu fiz festa nela, que quando ela conseguiu tirar o pescoço da galinha e tirou o pé da asa, o corpo da galinha, a cabeça já estava caída, né, no chão. O corpo da galinha começou a andar sozinho na área. Aí a minha tia disse, cruz credo! Ficou apavorada. Aí ela passou a comprar o frango, a galinha morta. Aí já começou a aparecer já nos mercados, né? E assim eu já não vi mais o sofrimento da bichinha. E na hora de comer, que eu não queria comer? Come, come! Eu não queria comer. Então eu tirava a asa para não comer nada. Come a coxa! Ela botava no meu prato e aquilo custava para engolir, não é? Porque eu lembrava da bichinha. Então, agora você vê, ela tinha que ter outro procedimento com a bichinha e tinha que ser uma faca e cortar assim, ó. De uma vez, agora fica ali. E a bicha sofrendo, sentindo doce. Então, as maneiras como fazem na maioria dos matadouros é muita crueldade. A maneira que matam os porcos é muita crueldade. E então, senhores, as aves também, não é só o animal, aves também, né? Você não sabe se foi uma ave, você não sabe se foi um porco, você não sabe se foi um passarinho ou um peixe. Porque certas pessoas que cometem coisas horríveis, quando vão lá no umbral, num outro umbral, não é esses melhorzinhos que você está na escuridão, não, é um outro tipo de umbral. Por que se vê ser humano que se autotransformou num peixe e num animal, num réptil, numa árvore e outras coisas? Por quê? São as fases, uma das fases que ele teve, porque nós fomos mineral, vegetal, animal, etc. Então, a vibração daquele está na vibração animal, o outro está na vibração de vegetal, que é a árvore, o outro está na vibração do peixe, o outro está na vibração do réptil, o outro está na vibração da cobrinha, numa cobra. Tá? E assim vai por diante. Então, senhores, deixa eu ver aqui. Então, é preciso lembrar também que existem os extraterrestres, ainda forma muito material, maus, perversos, cruéis. E aí está os reptilianos da não-luz, com exceção de alguns que se voltam para a luz, eles são cruéis, maus. Revelado por um rapaz que viveu
planeta dos reptilianos, né? Ele teve essas... Nós também, nós já vivemos também. Então, diz que o ser humano lá é abatido cruelmente, pior do que um animal, que eles comem o ser humano, né? Então, essas práticas satânicas, elas vêm desses seres reptilianos draconianos, como o grupo lá do Biatan, ele viu que eu fui oferecida aos draconianos num palácio, sempre me chamou muita atenção o palácio, eu sabia por quê. E o poço, né? O poço que depois que foi revelado, eu não senti mais atração nenhuma, muito pelo contrário, eu quero estar longe. Então fui oferecida com 16 anos. Né? Isso deve ter acontecido na Idade Média, né? Que acontecia muito isso, né? Ou antes mesmo. Então fui oferecida lá. E geralmente essas seitas e até no... Ah, meu Deus, como é que chama essa suposta religião? Ai, começa com M, né? Bom, talvez seja melhor não dizer, mas... sei lá, não estou lembrando então. Que aparentemente, os que pertencem a essa suposta religião, são bons e tal, e quando atingem eu não lembro o nome, e quando atingem o 33º grau, praticam atos satânicos. Então isso tudo é uma herança desses répteis e dracos, ou dragões, que foi passado de geração em geração. Aí surgiu, então, os alunos, que são os magos negros, são os alunos dos reptilianos e dos outros. E os reptilianos são alunos dos magos, dos draconianos. E tem um outro acima dos draconianos, que possivelmente foram os professores dos draconianos, que não estou também lembrando o nome agora, né, devido ao problema de memória. Deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Se alguém falar o nome, eu lembro. Eu digo, é isso mesmo, é isso mesmo. Se falar errado também eu vou lembrar. Não é isso não. Mas eu lembro. Tem que puxar pela memória, não está funcionando. Eu acho que começa com H. Mas deixa para lá, senão fica muito extenso o vídeo. E é isso. Então, existe extraterrestres que estão voltados para a luz, mas ainda também tem corpo, assim, muito material. Não são ruins, né? Não são ruins. E pertencem à Federação Galáctica, que, olha, senhores, os verdadeiros seres de luz que protegem a Terra, que protegem outros planetas, são os da Confederação. Vou repetir, Confederação Galáctica, ou pode ter um outro nome parecido, mas é sempre Confederação. Federação é uma mistura. Uma mistura de planetas com interesses, principalmente de comerciais, de troca, né? Aqui, lá na África, houve uma troca com, não sei se foi, parece que foi o Aldebaran. Estou bem certa, mas me parece. Eu sei que foi num desses aí que a gente quase não escuta falar, nessa raça extraterrestre, e que fizeram uma troca, porque lá tem um minério que eles querem e fizeram uma troca, que eles podem ir lá, pegar o minério que quiser. Em troca, não sei. O que é que o dono dali deu do governo que eles fizeram um acordo? Pode ter sido um governo passado, não quer dizer que fosse esse governo. Não sei. Não foi dito. Deixa eu ver aqui. Então aprendam que para chegar ao nível de um extraterrestre que é só mental,
que é só cérebro, só mental. E o mental é uma luz, pode ser uma bola, né? Pode ser um facho de luz, como ele quiser se apresentar. Para chegar a esse estado, tem que batalhar muito. Você tem que ser limpo por dentro. Você tem que ter as virtudes do Criador por dentro. Não pode ter ciúme, inveja. Não pode ter... não pode ser impaciente e intolerante. Veja o que o médium Pedro Augusto disse. Um casal brigou e um quis separar do outro, tudo bem. Aí vai lá o desgraçado e mata a ex-mulher, porque ela não quer ficar com ele. Não pode fazer isso, isso é crime espiritual, na espiritualidade. Não pode fazer isso. Ele tem o que fazer, arrumar outra. Ela vai arrumar outra. Mas pessoas dizem, não, até que a morte, juntos até que a morte nos separe. Eu sempre achei isso uma péssima coisa. Isso, sabe o que é? Ritos. Ritos antigos, ritos dos seres da não-luz que fizeram isso, que a Igreja Católica adotou. Então vai jurar lá, vai jurar. É claro que se houver amor entre o cônjuge, lógico que um deles ficou doente e vai ter que aguentar, porque isso é o amor, né? O amor de verdade. Ele teve amor quando era novo, ou ela teve amor quando era nova, e o cônjuge que ficou doente numa cama vai ter que cuidar. Ou se tem que trabalhar fora, não pode pagar a pessoa para cuidar, mas, né? Vai separar por causa disso. Tem gente que separa, né? Por causa disso também. Aí depois vai se ver lá na escuridão e diz, como é que eu vim parar aqui? Eu não sei por que estou aqui. E fica sem noção que morreu até. Nem sabe que morreu. E não entende porque está aqui, está ali e quer sair dali, né? Mas não é isso até a morte nos separa. Se não dá certo, como aqui, eu era criança e cheguei para minha tia, por que não larga dele? Mas por que é que eu vou? E realmente, naquela época, a mulher, ela não tinha chance na vida nem de trabalhar. A mulher, para trabalhar, até como secretária, ela tinha que ser amante do patrão. Era assim. A minha tia não tinha onde morar, não tinha nada, porque a família dela lá ainda... Acho que na época ainda estava viva, mas teve lá uns problemas que eu não soube, mas eu sei que teve problemas, não sei quais foram. Então ela não podia ir para lá também. E a vergonha, ela dizia, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Que ele batia nela, né, que eu tinha que defender, mesmo criança, eu defendia, ele parava, mas ela não queria que contasse para ninguém, foi o erro dela, né, também. Então tinha vergonha. Eu como criança já via que aquilo não estava certo. Por que que não separa? Aí tem gente que fica assim. Como eu perguntei para uma advogada, você quer ajuda? Não, porque ele é pai dos meus filhos. Porque é pai dos filhos dela, vai aguentar um cara violento também. Então, faça bom proveito. Faça bom proveito. É dizer... É uma coisa, né? Não dá certo. Deus não fez para a gente passar essas coisas. Deus é amor, Ele cria, então Ele criou aquela pessoa, Ele é amor. Ele quer que a pessoa seja amor e viva com amor. Até porque Ele sente essas coisas, Ele se desliga. O Criador se desliga das pessoas ruins. Tanto que quando elas se autotransformam em espírito ovoide, como uma média foi levada lá no corpo verdadeiro, desdobraram o corpo dela e a levaram lá para ver, disseram, bota a mão dentro desse ovoide.
Aí ela tirou um ovoide pequenininho dentro daquele ovoide. Uma semente, vamos dizer, uma semente pequenininha. E ela ficou com aquilo na mão. Então, o guia dela que a levou disse, isso aí é a partícula de Deus que está apagada. É dizer, Deus se desliga dessa gente. Você, para ter Deus dentro de si, você tem que seguir as normas de Deus, para que aquela luz esteja sempre acesa. Tá? Só um instantinho que eu quero ver aqui. É o rapaz aí que tá mandando coisinhas para eu ver. Agora não posso ver. Então, aquela partícula, aquele ovoidezinho pequitinho, dentro daquele ovoide maiorzinho, está lá apagadinho. Agora, muitos eles ficam com, assim, semiconscientes. Então, alguns ainda conseguem pedir, né, para Deus, pedir, aí vão lá para resgatar. Agora, quando esses ovoides chegam a um certo tempo, vão lá resgatar, porque senão aquele ser vai ficar, vamos dizer, perdido, né? E vai ficar ali toda a vida. Então vão lá para resgatar quem já está na época de ser resgatado. E aí ele vai ser colocado no ventre de uma mulher, seja ela encarnada ou desencarnada. Esqueço a palavra, que é para o choque anímico, para o choque anímico, para depois ir lá para o laboratório, preparar o perispírito, para depois colocá-lo novamente aí numa mulher encarnada, para começar a vida novamente ali. E eles vão lá no laboratório, eles vão colocar ali no perispírito o que ele vai ter que passar na vida para melhorar. Porque ele foi um ser muito mau, mas muito mau. Então, vai ser colocado novas provas à frente dele, que é para ver o comportamento dele, se ele melhorou ou não. É assim. E eu costumo dizer, espiritualidade e extraterrestre é a mesma coisa. Eles são espíritos. Muitos foram humanos. Muitos estão reencarnados em forma humana aqui. A maioria, nós somos extraterrestres. Muitos não, dizer logo, é todos mesmo. Às vezes eu falava assim, muitos, que é porque a pessoa ela não acredita. Então a gente fala, muitos, alguns, mas são todos. Todos. Médios devedores. Todos os médios são devedores, menos 5% não são. Mas mesmo até os que estão só em missão, às vezes tem alguma coisa ainda para melhorar, né? Para melhorar aqui. Lógico que uma pessoa, se cumprir a missão direitinho, lógico que ela vai para um lugar bem melhor. Pode até ter feito alguns erros, mas se esses erros não forem assim muito ruins, assim, muito erros, mas que não prejudicaram as pessoas, né? Aí, agora, às vezes a gente explica as coisas, as pessoas não ligam. Tem muita gente se voltando para a espiritualidade, mas para a espiritualidade errada. Espiritualidade errada, macumbeiros. E outros lugares que dizem espirituais, embora não façam mal, mas também são meio atrasados ainda, que não acreditam em extraterrestre, não acreditam que Preto Velho é um extraterrestre, encarnado nessa forma para ser aceito, vamos dizer assim, e para mostrar humildade. Caboclo, a mesma coisa. Povo da rua, a mesma coisa. E aí vão para esses centros de macumba, fazer besteira lá,
se bebedar, né? E, não, mas lá é bom, eu vou continuar indo lá porque lá é bom. É bom, depois vai, é bom, tu vai lá para as trevas direto ou vai para o umbral? Uma coisa ou outra, depende muito. Tanta coisa que você pode fazer, meditar pela paz, meditar pedindo solidariedade para os que estão sofrendo por causa dessa guerra maldita aí, né? Esse tal Benjamin. Eu não sei se é verdade, mas a maioria dos judeus que estão ali, que estão lá em Israel, são sionitas, não são judeus verdadeiros. Talvez por isso está havendo essa guerra, né? Essa guerra que é uma guerra vingativa, de vingança, é um genocídio, e talvez por isso, talvez seja verdade. Porque, poxa, foi tanta matança, né, dos judeus que acho que sobreviveram poucos judeus. E muitos estão aí sendo filhos de fulano e fulano, que foram adotados, né? Muitos nem sabem que foram adotados, crianças menores, porque teve muita gente que conseguia tirá-los ali da Europa e levá-los para outros países, né? E até para Portugal, acho que para a Espanha também, e para outros fora, né? Então muita gente até é judia e nem sabe que nasceu lá e tinha essa religião, que os pais tinham essa religião, né? E nem sabem. Só que alguns foram descobertos e foram cruelmente mortos. Fizeram crueldade antes de matar essa gente. Mulheres, sabe? Mulheres e homens, mas mais mulheres que salvaram essas crianças. Então, e o interessante é que esse maluco da Segunda Guerra, o tal Hitler, ele não veio para fazer isso, ele veio para melhorar, ele veio para praticar o bem aqui. E de repente ele se voltou, deve ter abaixado a frequência, se voltou para o mal, né? Se voltou para o poder. Que coisa, né? O ser humano é muito complicado. O ser humano é muito complicado. Eu até hoje eu não entendo muito o ser humano aqui. Tenho até dificuldade em entender o ser humano. As atitudes. Riem quando não tem nada, motivo para rir. Um exemplo. Vou lá atender a porta. É uma pessoa conhecida. Mas para não demorar muito, eu estava com luvas de borracha, essas luvas de borracha que a gente usa na cozinha para lavar a louça, e vou lá assim mesmo. E tá com luva, quá, 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 rindo. E eu olhei para a pessoa e disse, mas por quê? Isso é deboche que eu estou com... Eu não falei nada, eu só pensei, né? Aí você está falando uma coisa séria para a pessoa, começa a dar gargalhada também. Digo, isso pode ser louca, né? Você não deve ter alguma perturbação, porque a gente ri quando tem um motivo para rir. A gente chora quando tem motivo para chorar. Agora, ganhar um prêmio, ganhar uma estátua, né, de prêmio, aquela porcaria que não sei para que essas coisas, sinceramente, uma medalha, ficam até beijando a medalha e começam a chorar. Não queriam ganhar? Não ganhou? Não é alegria? Então tem que sentir alegria não, ficar chorando. Eu não entendo isso não. O artista faz muito isso, né?
ganha lá os prêmios como artista e começa a chorar. Chorar de saudade? Sim. Chorar porque de repente alguém da família ficou doente e ele está com maior tristeza porque está com uma dor muito forte, não tem jeito, ou foi atropelado, está sofrendo de dor. Ele acha que aquela pessoa não merecia aquele sofrimento, está chorando, ou chora de saudade. Eu tive uma amizade tive uma ex-amiga que ela me acompanhou no hospital, eu botava a bengala, ela era muito gorda, então ela tocou em mim e me balançou. Quando ela balançou, eu para não cair, coloquei, eu usava naquela época aquela bengala de uma perna, porque eu ainda conseguia andar só com essa bengala, agora não, né? Tem que usar, fraturei o dedo, botei ela com toda a força no meu dedo, que dor, aí sentei lá no banco, esperando para tirar a radiografia, lá no hospital do Andaraí, né? Naquela época ainda estava funcionando. Começava a desatar a rir. Ela disse para mim que quando tinha esse negócio de problema, né, de saúde, ao que ela estava perto, que ela ficava rindo. Aí eu interpreto isso como que ela sente prazer nisso, né? Porque é um absurdo rir. É o caso quando eu estava no colégio, a pessoa caiu, escorregou, caiu, e os colegas ficavam rindo. E eu ficava rindo. Que a pessoa caiu, em vez de ficar preocupado para ver se ela se machucou, fica rindo. Difícil, hein? O ser humano é difícil, hein? Nossa, que horror. Pessoa se emocionar com uma música, uma peça de teatro, um filme, né? Também é normal. Chorar normal, né? Não é ficar desesperado também. Ai, senhores, é isso. Então, vamos abrir a mente, vamos expandir a mente. Expandir a mente é ter conhecimento, entender. E se você entende, você acredita. Você tem fé. Você acredita no Criador ou não acredita? Em Deus, né? Se você não acredita, eu faço a seguinte pergunta. Explique-me como surgiu isso tudo. Porque a Gênese Sagrada, existe o Criador e ela explica depois como vai se formando as coisas, né? Espírito, as coisas, planeta. Agora, como surgiu Deus? Aí, nem o próprio Deus sabe, nem o próprio Criador sabe, nem os extraterrestres já disseram que não sabem, mas que ele existe, existe. Todo extraterrestre de luz afirma que Deus existe. Só que Deus não é uma pessoa, é o Espírito, é como o Sol. O Sol, se você disser que o Sol é um Deus, é um Deus. Ele fez os tronos de Deus. Mas por que ele fez os tronos de Deus? Porque o Criador o programou. O Criador fez o Sol para depois o Sol atuar aqui, nessa criação. E existem inúmeras galáxias, inúmeros planetas. Aqui nesta galáxia existem outros planetas que não é visível pela NASA, pelos telescópios. E outros eles já viram e não falam nada. Eles não querem que as pessoas saibam, não sei porquê. Não querem dar muitas explicações, né? Existem naves maior que a Terra. Essas naves maior que a Terra é como se fosse um planeta.
Deve ser, o Nibiru deve ser uma nave, chamam de planeta, deve ser uma nave e planeta, né? A nave são como se fosse um planeta, e tem tudo lá dentro. Tem salas de reuniões, tem vegetação, tem lugar, né, para descansar, reuniões, tem aquela aparelhagem lá, aquelas coisas que dá para ver quem eles querem ver. Vamos lá ver o planeta tal. Agora vamos localizar o América do Sul. Vamos ver lá os brasileiros, porque o Brasil está determinado a ser a pátria do Evangelho. Vamos ver se ele já evoluiu. Qual é o grau de evolução que o brasileiro está tendo ao saber isso? Vamos lá ver. Aí vai lá para outros lugares. E aí fazem carafé. Esse país já está com meio a meia. Pronto. O Brasil está em transição. Mas precisa melhorar mais. Porque aqui é aceito religiões e a maioria respeita, né? A maioria. Tem gente que não respeita não a religião do outro, mas aqui a maioria respeita, então está indo em bom caminho, né? Vai ser escrito um novo evangelho futuramente. Vai ser escrito porque esse evangelho ele está escrito de uma maneira muito antiga. Eu já disse, né, na série do evangelho que eu fiz aí, meu canal, eu fiz essa série para as pessoas conhecerem o evangelho e seguir, né? Mas está escrito de uma maneira muito antiga. A gente hoje abrevia mais as palavras, se expressa com outras palavras, né? Então fica um pouco às vezes difícil para as pessoas entenderem. Não esqueçam de ver a ciência espiritual. Eu estou fazendo o próximo, a continuação da magia. Eu estou fazendo a magia dos tronos de Deus, mas quem puder ler lá desde o primeiro capítulo, o primeiro vídeo, número 1 da ciência espiritual aí no meu canal, e tem um vídeo aí da Gênesis Sagrada, vai acompanhar muito melhor e vai entender muito melhor essa coisa aí de magia dos tronos, né, de Deus, tá? Deixem a preguiça do lado. Eu não sei se nos outros países é assim, mas aqui o brasileiro é muito preguiçoso. É muito vídeo, tem que ir lá ver, procurar naqueles vídeos todos. Não. Quer saber, mas não quer procurar, é preguiçoso, né? Deixa de ser preguiçoso ou preguiçosa. Coloca lá meu nome lá, clica na figura, clica em vídeos, vai rolando. Ou então, coloca lá, Maria Lina Almeida, ciência espiritual número 1, ciência espiritual número 2, ciência espiritual número 3, número 4, vai ajudar. Vai ajudar muito a entender a magia dos tronos. Tá? Dos tronos de Deus. Essa magia que eu estou fazendo dos tronos de Deus. É do mesmo autor, do Rubens Saraceni. E alguém me pediu o nome do livro, que eu já sabia alguma coisa, disse alguma coisa nos 2 primeiros vídeos, mas agora é tudo do livro, né, também. Então, eu vou falar e depois vou escrever para a próxima, eu vou escrever ali. Hoje eu não escrevo, mas eu vou escrever no próximo vídeo. Do Rubens Saraceni, que já apareceu há uns 5 anos mais ou menos. Era paulista, tinha um centro, né, em São Paulo. Foi habitante da Atlântida. E o livro é Iniciação à Escrita Mágica Divina. Magia simbólica dos tronos de Deus. De Rubens Saraceni. E o mentor espiritual Seyman Hamzer Yeh, que é um mago. E a editora é a Madras. Então, senhores, eu gostaria de ter acesso a outros livros dele, mas eu não saio, agora tem poucas livrarias, né?
e ele já faleceu, deve ser difícil encontrar. Eu tive um que eu passei adiante, que era uma das vidas dele. Não é isso que eu quero. Eu queria outros livros para ampliar mais esse conhecimento da gênese sagrada, de nome de níveis vibratórios escritos no espaço mágico, inscrição divina. Tem muitos livros. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Bom, se bem que esses 2 livros já dão uma sabedoria e tanto, né? Nossa! Muito. Difícil de entender, um pouquinho difícil de entender. Eles não falam entre extraterrestres, porque são proibidos a falar sobre extraterrestres, porque senão embaralha, as pessoas vão ficar, né? Porque como o médium era da Umbanda, então eles só puderam ensinar e com termos de Umbanda. Isso tudo pode ser ensinado de outra maneira. Mas, como o médium era da Umbanda, então eles deram as informações à maneira da Umbanda. Assim como podia ter dado a maneira do esoterismo, a maneira evangélica ou católica, né? Bom, senhores, mas a Umbanda é espiritual, lógico. A Umbanda é espírita também, só que é uma outra modalidade. Por quê? Porque tem centros de Umbanda que recebe os espíritos, né? Então, por isso, o médium, né? O médium recebe. Bom, é só isso, senhores. Então, tudo de bom. Quem veio fazer o trabalho espiritual não pode cansar. E podemos falar a mesma coisa de diversas maneiras para que algumas pessoas assimilem e, dito a mesma coisa de outra maneira, aquela que não assimilou pode vir a assimilar. E assim é bom que vejam outros canais para assimilar o que não conseguiu assimilar num vídeo, pode gostar do jeito da pessoa, como eu também. Eu tenho vídeos que não quero, não gosto. Eu estou vendo que estão ensinando coisa boa, estão ensinando verdade, mas eu digo, não sei porquê. Isso aí é uma coisa pessoal, né? Não sei. Prefiro os vídeos do outro que eu estou vendo. Daquele que me mandou vir, mas não gostei não quero. Então, prefiro ver do outro. E é assim, isso não tem importância. Não quer dizer que essa pessoa esteja dizendo que aquele médium é ruim. É isso, é aquilo. Não, é porque não tem. Ou pode ser uma questão de até energético. Pode ser que a energia dessa pessoa que viu o vídeo não case com aquela energia, não tenha afinidade com a energia daquele ser que está lá fazendo o vídeo, né? Porque a gente transmite, né? Pelos vídeos, a gente transmite a nossa energia. Assim como um artista plástico transmite a energia dele na obra de arte dele, os seres que estão falando nos vídeos, seja até de outras coisas, pode ser um professor de inglês, um professor de alemão, uma pessoa dando dica de remédios, mas de repente a pessoa não gosta daquele que está dando as dicas de remédio, prefere um outro. Por quê? Não está tendo afinidade, energia com aquela pessoa. Tá? Isso acontece. Então, não há que dizer aquele médium é melhor que o outro. É jeito também que ele tem de explanar as coisas, né? De ensinar as coisas. O médium, quando faz o trabalho, tem que ser sincero. Ele tem que ter vontade de fazer o trabalho.
Se não tiver vontade, aí a energia dele vai ser ruim. Vai sair ruim aí na telinha. Então, tudo de bom. Espero ter ajudado aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Junho de 2025. Tchau.